Olá, você tem acompanhado aqui no Jornal da Record News uma série de notícias e muitas vezes são notícias que mostram transformações pelas quais a sociedade brasileira está, não só a sociedade brasileira, a sociedade mundial está passando. Por exemplo, aparece alguma coisa nova e algumas pessoas perdem o emprego. Será que isso sempre foi assim? Aparece uma tecnologia nova e algumas pessoas perdem o emprego? Eu nem vou falar aqui do Uber, né, para não criar tanta polêmica. Mas nós temos aqui um convidado para nos ajudar a entender o que está se passando, que é o Roberto Camanho. O Roberto é supervisor do Laboratório de Produtividade da ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e gentilmente está aqui conosco. Roberto, obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui no Jornal da Record. Muito obrigado. Obrigado. Roberto, explica o seguinte. Pois não. Sempre que houve mudanças tecnológicas, mudanças de paradigma, as pessoas perderam o emprego? Sempre perderam emprego. Sempre perderam emprego. Sempre perderam Desde emprego. o começo da Revolução Industrial, não? Desde o começo. Acho que foi um marco, né, mais sensível pelo fato de ter sido a primeira onda da automação, não é? Porque pegaram o vapor para fazer a máquina trabalhar sozinha. Então, como não tinha energia elétrica, né, fazia a vapor e o tear fazia o tecido. Isso foi na Inglaterra, né? O que aconteceu? Os tecelões, a hora que viram que perderam o emprego, puseram fogo nos teares, não é? Foi a primeira reação deles. Exatamente. Quase similar ao que está acontecendo Com o Uber. É verdade. Né? Não é a primeira. Não Mas é aí a o que o empresário choque. fez? O empresário contratou o pessoal de volta ou comprou novas máquinas? Comprou novas máquinas. Comprou novas máquinas. Porque, na verdade, a evolução tecnológica são ondas que elas não têm retorno para trás. Elas vêm, invadem a sociedade e causam uma série de mudanças, que no fundo geram impacto em melhorias. Por quê? Quando a gente observa a automação, por exemplo, num ambiente de um forno de uma indústria, não é? Eu tenho lá 2.000 graus Celsius e alguém cozinhando junto com a matéria-prima a 2.000 graus Celsius. Não é muito mais razoável eu colocar um equipamento automático, um robô, por exemplo, né? Para que ele fique lá e dê chance para ele fazer uma coisa mais nobre. Então, o que está acontecendo é que as evoluções tecnológicas lá dos 1700 até hoje vieram caminhando, mas em velocidades diferentes. Então, nós estamos na primeira Revolução Industrial, que a gente falou, nós tivemos o aspecto da máquina a vapor. Na segunda, foi o advento da eletricidade. As coisas já começaram a mudar um pouco, porque se a gente lembrar um pouco daquela época, dos 1700, para eu ligar o vapor, eu tinha que esquentar a água. Né? A água tinha que ferver. A hora que a água fervia, saía o vapor. Tinha pressão, mexia a máquina. Então, o tempo de resposta era, sei lá, 2 horas. Não é? Quando veio o advento da eletricidade, eu ligava aqui a máquina, o botão, e a máquina mexia. Exatamente. O ciclo de resposta foi sendo Essa mais é a curto. segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial. A terceira Revolução Industrial veio no final dos anos 60, começo dos 70, quando começaram a surgir os computadores nas máquinas. Então, vamos imaginar, levar um exemplo para casa. Sim. Vamos imaginar uma máquina de costura. Não é? Máquina de costura, a mulher tem que pegar o tecido e ir puxando. Com a máquina programável com o computador, eu conseguia puxar o tecido, virar, fazer bordado. Então, o computador fazia toda a operação manual da máquina de costura. Certo. Não precisava mais da costureira. Só que essa função era individualizada. Então, eu tinha a máquina que ia cortar, a máquina que ia costurar, tudo com computador. Isso foi nos anos 60. Né? A tecnologia chamava comando numérico, porque era tudo programado por comandos numéricos, por dados. Na evolução da tecnologia, surgiu a 4.0, que é o que está todo mundo falando. Que é a que nós estamos vivendo agora. Que é o que nós estamos Chama vivendo agora. 4.0. 4.0. Por que tem esse nome, 4.0? Porque é a quarta Revolução Industrial. É a quarta Revolução Industrial. Não é? E aonde ela está? Ela, na realidade, foi caracterizada dentro da fábrica. Então, o que é a quarta Revolução Industrial? A quarta Revolução Industrial, a minha máquina de cortar vai conversar com a minha máquina de costurar, que vai conversar com quem vai despachar. As máquinas falam uma com a outra? As máquinas vão começar a falar, já estão falando, Já estão né? falando uma com a Já outra. estão falando umas com a outra, não é? E com softwares de inteligência artificial que vão aprendendo, não é? Então, à medida que vai tendo defeitos e problemas, elas vão se corrigindo.
consequentemente, eu começo a afastar o homem dessas funções. Deixa eu te perguntar uma coisa. Numa quarta revolução industrial, vai ser possível tirar o motorista do carro? Sem dúvida. Já estão tirando, né? Já estão não é tirando. Ficção dizer que o carro vai andar sozinho, sem ninguém lá? Não. Até está mudando a forma de vender o serviço. Eu acho que é interessante a gente colocar que é o seguinte. O Google, a Microsoft e Baidu são empresas que estão investindo em carros autônomos. Carros sem motorista. Sem motorista. Inclusive, hoje está anunciado, o Uber já tem o seu carro sem motorista à disposição. Em Pittsburgh. Em Pittsburgh, exato. Não é? Colocando, então, a serviço um bem que a gente comprava, porque nós somos da geração que comprava carro, né? Certo. E tinha até o prazer de comprar o carro, mas nos custos e na forma que estão surgindo os serviços de mobilidade, né? Nós vamos perder o interesse de ter o carro, porque sai muito mais barato eu ligar e ter alguém na minha porta, eu não tenho custo de seguro, não tenho multa, não tenho nada disso. Radar. Que deixa a gente louco, né? Certo. E eu vou alugar um carro à disposição, inclusive com níveis de serviço diferenciados. Vamos voltar já para falar disso. O nosso convidado aqui no Jornal da Record News é o supervisor do Laboratório de Produtividade da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é o Roberto Camanho, que você está acompanhando aqui conosco. Roberto, me diz uma coisa. Pois não. Na medida que algumas profissões forem sumindo, outras vão aparecendo ou nós vamos morrer tudo de fome porque não vai ter emprego para ninguém? Graças a Deus, outras e mais gostosas vão surgindo. Novas coisas vão surgindo. Porque a hora que acabar o jornalismo, vamos ter que fazer qualquer coisa. Não, isso nunca vai acabar. Esperamos que nunca acabe. Porque é sempre importante você ter algum analista das informações para que te traga novos pontos de vista. Não é? O fato de você ler uma informação sem uma análise é muito pobre a informação. Né? Eu sempre digo que, na verdade, o que nos leva a ganhar a vida é compartilhar com os demais o seu conhecimento. Se você não compartilha com ninguém, você não somou nada na tua passagem por aqui. Por exemplo, hoje em São Paulo e outras cidades, você pega a bicicleta, que não é sua, né? É do banco, é do Itaú. Do Itaú, do Itaú. Aí você leva, você está compartilhando. Nós vamos compartilhar o carro, como você explicou agora há pouco. Até o porta-mala do carro. Até o porta-mala do carro. Porque veja bem, eu vim da SPM para cá. Se no caminho alguém fala, olha, já que você está indo para Barra Funda, pega uma os livros caixa, aqui, ó. Os livros, isso. E leva. E leva para casa da minha mãe, que mora na Rua da Várzea, aqui do lado. Certo. Não é? Eu ganho os R$10, pago a parte da minha gasolina e eu estou compartilhando o que é meu. E isso não é nenhum absurdo. Quer dizer, então a economia hoje a gente poderia rotular como sendo um capitalismo de compartilhamento? Ainda não, mas uma grande Estamos tendência indo nessa assim, direção. Tá. O que deixa todo mundo assustado, porque é um modelo de vivência social que não tem regras definidas ainda. Isso quer dizer, então, que nós estamos numa época de acelerado mudança? Eu diria o seguinte, é um momento para a gente parar e olhar todas as nossas crenças e falar, essa é válida, essa não é. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, para abrir um negócio, eu tinha que fazer um plano de negócio. Um business plan. Lá no Sebrae. Lá no Sebrae. Eu estou falando isso porque para empreendedor vale. Lógico. O que eu estou falando. Porque eu vou na busca de fazer uma forma. Qual é a minha missão, visão e valor? Eu sou empreendedor de uma empresa só. Eu quero sobreviver. Minha missão, ficar vivo. Né? Meu valor, não roubar ninguém e sustentar minha família. É por aí que as coisas estão andando. Não é? Então, a minha estrutura de conhecimento tem que ser mudada. Entendo. Né? Então, nós temos que estar pronto para o novo. O novo. E comemorar isso. E não ficar triste. Tá certo. Roberto, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. É um grande prazer. Muito obrigado.